Lula está apavorado por Trump fazer isso que eu vou te contar nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar a jogada do presidente Donald Trump que está deixando o presidente Lula acordado de madrugada, apavorado. Em fevereiro do ano passado, o governo Trump designou um grupo criminoso venezuelano chamado de Tren de Aragua como uma organização estrangeira passível de medidas extraterritoriais, junto com 6 cartéis mexicanos. Foi a regulamentação do que a lei americana chama de Foreign Terrorist Organization, FTO, ou ainda Organização Estrangeira Terrorista em português. E desde julho do ano passado, os Estados Unidos começaram a bombardear embarcações do Caribe ligadas a essas organizações, em strikes, em ataques militares letais. E qual foi o destino do Maduro, presidente da Venezuela, aliado do Lula, hein? Ele foi capturado pelos americanos numa operação militar derivada exatamente dessa designação. Olha aqui como que isso pode chegar perto do Brasil, segundo uma reportagem do Metrópolis, que diz por que o governo Lula é contra os Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como terroristas. O movimento do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para evitar que facções criminosas do Brasil sejam classificadas nos Estados Unidos como terroristas, carrega uma grande preocupação do governo Lula em termos de soberania. O chanceler do Lula, o Mauro Vieira, ele correu para Washington alguns meses atrás para tentar convencer o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, a não classificar as duas maiores facções criminosas do Brasil, PCC e Comando Vermelho, como organizações estrangeiras terroristas passíveis de um strike militar americano. Lula ofereceu um argumento de soberania. Só que será que o medo de Lula é o de ter a soberania brasileira violada pelos Estados Unidos? Ou será que é outra coisa, hein? Será que ele tem medo dos Estados Unidos invadirem o país e levarem ele embora, como fizeram com Maduro? Não dá para saber, só dá para especular. Mas o que o narcotráfico e as organizações criminosas fazem por aqui, com domínio de territórios, gente, isso já é ferir a soberania do Brasil. E Lula não tá nem um pouco preocupado, ou não parece. Por que será, né? E por que será que o PCC e o CV cresceram tanto, justamente durante os governos de Lula e do PT? Por que será que Lula defende saidinha para preso? E quando foi derrubada a saidinha para preso, ele disse que ia ampliar o indulto natalino, o perdão de Natal que coloca bandido na rua. Por que Lula diz que traficantes são vítimas dos usuários e que criminoso é vítima da sociedade? O que Lula não te conta, gente, é o seguinte. A lei antiterrorismo brasileira, ela foi sancionada pelo governo Dilma. E assim ela definiu o terrorismo como atos que têm a finalidade de provocar terror social ou generalizado, mas tem que ter motivações específicas de xenofobia, discriminação ou então preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ato que for motivado por lucro ficou de fora da construção do que é terrorismo na lei brasileira. E ato motivado por razões políticas e ideológicas também ficou de fora do que é terrorismo. Isso por um medo de dentro do próprio PT de que essa lei fosse usada para criminalizar o MST e o terrorismo que o MST faz com os fazendeiros e com os ruralistas brasileiros. Mas Lula e Dilma, eles sempre protegeram o MST e os seus crimes. E o que move PCC e Comando Vermelho? É lucro, sim, mas é mais do que isso. É uma busca pelo poder. E isso fica comprovado pelo domínio territorial que essas organizações estabelecem, pelas regras, pelas leis próprias delas, como o famoso Tribunal do Crime. O que mostra que elas não querem apenas ganhar dinheiro. Elas querem ter poder, controlar pessoas e territórios, e essa é uma motivação essencialmente política. Então hoje o fenômeno, gente, é chamado até de insurgência criminal. É como se fosse uma rebelião interna feita pelo crime organizado que toma conta de uma parte do território, impondo tributação, serviços públicos que eles distribuem e até tribunais próprios. Ou seja, a lei brasileira ela foi escrita de um jeito que blindou as facções criminosas de serem classificadas no Brasil como organizações terroristas. E quando os americanos aí cogitam fazer isso, que o Brasil escolheu não fazer, aí o governo Lula entra em pânico.
E na terça-feira, dia 26 de maio, o pedido de classificar as organizações brasileiras como terroristas foi feito diretamente ao Trump, na Casa Branca, durante a reunião do senador Flávio Bolsonaro com o presidente norte-americano. Flávio pediu expressamente a designação dessas organizações criminosas como grupos terroristas. Aí o Lula realmente acendeu o cigarro, para usar uma expressão antiga, que significa que a pessoa está tensa ali e buscando um modo de aliviar a tensão. Porque a jogada está agora na mesa da Casa Branca. E quem que vai decidir é Donald Trump. E o Trump ele tem um histórico. Em fevereiro de 2025, ele designou a Trem de Aragua. Em julho, começou a autorizar strikes em embarcações do Caribe. Em 2025, capturou Maduro. E cada vez que o governo americano